todos bem-vindos a mais um Coisinha Cast. Estamos aqui hoje conversando com as meninas da Malhada e a sala hoje está cheia. Mas antes eu queria pedir para você curtir, comentar e compartilhar o nosso canal para que a gente possa trazer mais conteúdo aqui para você. E eu dou uma boa noite toda especial para as meninas, cheia de meninas bonitas aqui hoje na sala. Sejam bem-vindas, obrigado pela vinda de vocês aqui. E eu queria que cada um falasse um pouquinho, Williane, Tutinga, Dalvaneide, Wilma. Pode ficar à vontade. Boa noite, gente. O corredor da gravação, a gente vai falar um pouco sobre a nossa rotina e sobre o nosso passado, né? Será que o passado é sujo ou é limpo? É limpo. Aí eu falei um pouquinho do Tinga também. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês também. Acabei de chegar, né? Faz pouco tempo. Então, a gente vai vivenciar um pouquinho a história da gente, desde quando começou, da mais velha, elas duas que foram a mais velha, até a chegar a mim, que foi a mais nova. Dalvaneide. Boa noite a todos, né? Vamos fazer um pouco de retrospectiva, né? Da nossa rua tão querida e tão falada, que é a Malhada Vermelha, a antiga Malhada Vermelha. Tem muitas né? histórias, a Malhada tem muitas histórias. Muitas histórias. Então, aguardem para vocês conhecerem um pouco da nossa história. Wilma. Boa noite, né, a todas e a todos. Eu fico muito feliz, né, em poder participar. Deu certo, né, porque como eu moro em Natal, ter vindo ontem e participar para ouvir, né, e comentar também, vivenciar as histórias, né, que a gente já teve e tudo. Estou muito feliz. Que bom. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as gerações. Na verdade, aqui são 3 gerações, né? Porque a geração de Dalvaneide, a geração de Williane e a nossa, né? Que a de Wilma e a de Tutinga é um pouquinho mais nova do que a minha também. Na verdade, acho que são 4, né? Mas eu vou considerar 3. Isso. Né? A Dalvaneide, a de Williane e A de vocês. a nossa. E a Malhada, ela sempre foi muito recheada de mulheres. E homens também, né? Tinha muitos homens também. E nessas gerações, antigamente as famílias tinham muitos filhos, então as casas eram cheias de moças e rapazes. E a Malhada era muito conhecida por conta da quantidade de moças e rapazes que tinham na rua. E Dalvaneide, na sua geração, que é a mais antiga, né? Depois a de Williane e a nossa, teve alguma... Você percebeu alguma diferença em relação, por exemplo, à geração já de Williane? Porque eu falo assim no sentido de que a gente tinha, por exemplo, uma rotina, como era a nossa rotina de brincadeira, como era a nossa rotina de ir pra festa, como era a nossa rotina de diversão na cidade, que é tudo diferente de hoje, né? Por exemplo, os filhos da gente, os meus filhos não brincam na rua como a gente brincava antigamente. Então a gente tem aquela rotina diária de brincar na rua e era todo tipo de brincadeira. E quando não tinha, a gente inventava, né? E como inventava? Todo tipo de brincadeira, que depois a gente pode até citar aqui e para ver se o pessoal de casa sabe, lembra dessas brincadeiras. Você consegue perceber alguma diferença, Dalvaneide, em relação à sua época para a época de Williane? E também tem outra coisa também, que era a rigorosidade dos pais, né? É verdade. Você consegue perceber? Boa noite, Edneide. É um prazer imenso estar participando aqui com você. Uma diferença enorme, né? A minha geração, ela foi marcada, como se fala, né, por umas pessoas mais fechadas, umas pessoas mais tímidas, né? O estilo de se vestir era um estilo, assim, muito moderno, que eu quero dizer assim, na época era um estilo assim, que era estilo de lambada, né? Aquelas sainhas muito... Qual era a década? Era a década de 85, 86, né? 85, Aí onde estilo nasceu. lambada, né? Tinha a música romântica, né? Aí assim, era o que a gente tinha de diversão na cidade, na época da gente, era o Moraes, como era conhecido, e Naia. Então, assim... Naia era o quê? Naia era a danceteria. Ah, Aí a danceteria. gente chamava a boate de Naia.
Aí, no caso, na época, a gente ficava assim, né? A gente chegava no Moraes às 8 horas da noite, aí tinha aquele, ao som de Paralamas do Sucesso. Eu lembro assim, vagamente, que antigamente as festas, elas eram organizadas assim. Tinha o momento de axé, Exato. depois tinha o momento de forró, e depois tinha o momento de música lenta. É né? verdade. Eu cheguei a alcançar ainda essa parte da música lenta. Eu cheguei ainda a participar já quando eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. 14 por aí, eu já alcancei essa época ainda da música lenta. É engraçado demais que hoje a gente vê que não existe mais isso. O que existe? Funk, essa música que é a letra, pelo amor de Deus. Eu me lembro que nas festas, tinha situações que a pessoa dizia assim, não vamos agora não, que vai ainda tocar a música lenta. As boas. Porque, por exemplo, se você tivesse afim de alguém, né? Exatamente. Então você esperava É. aquele exato momento pra chegar e ter um contato com a pessoa, né? É verdade. Ou do forró, ou da música lenta. Se você tivesse afim da pessoa, você esperava a música lenta. Não, eu, pelo menos, se eu visse que tinha uma música que ou demorasse, e eu visse que tinha uma pessoa que ia chamar pra me dançar, pra chamar eu pra dançar e eu não quisesse, eu me sentava logo. E a diferença das músicas de antigamente é porque antigamente a gente conseguia dançar, ir pra uma festa, passar a noite todinha dançando com um parceiro, com quem quisesse. Amigos, né? Amigo. E hoje em dia você vai pras festas, é o pessoal tudo dançando solto. E eu Então não sei, não rola tanta química. eu não sei qual o problema, se é a parte da mulher ou do homem. Porque hoje em dia você vai pras festas, eu sou casada, mas eu vejo que os homens não chamam mais Não, as não mulheres pra chamam. dançar. E na nossa época, todo mundo dançava. E a Porque dança, antigamente, ela servia como interação, né? como se fosse uma pré-paquera, digamos Isso, assim. Então Então você ia dando sinais, né? Você chamava pra dançar, Ué, né? Tinha toda uma antecipação antes de você realmente Exatamente. namorar com a pessoa. Tinha esse ângulo, né, da gente chegar no Moraes, aí a pessoa sentir atração por aquele menino e assim, ficar assim, tipo, demonstrando que estava sentindo algo por ele. E na hora das músicas lentas, a gente sabia que ele respondia pelo jeito da pegada, tá entendendo? Na hora da dança, quando ele dizia que sim, dava um arroxinho maior, um beijinho Os no sinais, cangote, os sinais. exatamente. Aí assim, depois que eu xixava, vamos lá fora, vamos na calçada da prefeitura. Às vezes, não, calçada da prefeitura não, porque o povo gosta muito de falar, não pode. Engraçado, né? Hoje em dia a diferença, né? Porque naquela época não tinha praça, não era da onda na sua verdade, época. Era não muito tinha. escondido. Era na época que eu tava falando, não tinha Porque praça, mas a gente já tinha. na minha época, quando eu comecei já a ir para o Moraes, que eu já cheguei a alcançar o Moraes ainda não tinha praça. Na minha época, assim que eu comecei, depois que fez a praça, né? Mas eu cheguei ainda não ter praça. Ali, A gente namorava nos barracos. Não alcançou O Moraes, A gente já Não, era a época da danceteria. Do Moraes eu só me recordo uma vez que manhã pediu pra eu ir chamar, acho que minha irmã. Foi eu, mulher. Eu me lembro demais. Eu tinha 12 anos. Foi dia 8 de dezembro, dia da primeira comunhão que eu fiz. Aliás, não foi no dia da minha primeira comunhão. Eu me lembro o vestido, foi da minha primeira comunhão, gente, pelo E eu fui amor chamar de Deus. você? Aí a mamãe deixou eu lá na rua, né, na festa. O que eu fiz? A primeira vez que eu fui entrar no Moraes foi esse dia, com o vestido da primeira comunhão, viu? Aí eu fui, eu não me lembro qual foi as meninas, acho que foi da Vaneide, nessa época a gente já queria sair com elas. Aí chega o Willy Neide, Edneide, o Willy Neide com os olhos do tamanho do mundo, e Iane, vamos embora que mamãe tá chamando. As meninas, se eu não me engano, não sei se era o Willy Neide, uma delas estava até de pé descalço. Essas meninas vinham com tudo, com gosto de gás. Pra me atrapalhar o rolê. E quase que eu não acreditando nelas. Aí peguei... Foi a única lembrança que eu tenho do Moraes, foi essa. Tive que vir me embora, minha filha. Só sei que quando cheguei em casa, pega e broca. Só não apanhei porque, enfim, fui na hora. E naquela época você, por exemplo, tinha horário pra chegar. Tinha. Exatamente. Pra sair, por exemplo, eu lembro que a gente saía... Às vezes a gente fazia assim, a gente ia pra missa, que tinha uma programação. Você ia pra missa, da missa você ia pra praça. Mas já era um pretexto, porque se a gente não fosse pra missa também não ia. Não ia passar. Já era estratégia que a gente... É verdade, tudo. Era.
Aí, por exemplo, mas o horário de você voltar não podia passar de 10 horas. Ia não. Mamãe falava que de 11 horas ainda dava uns minutinhos, porque a gente vinha a pé, sabia que da danceteria para casa a gente vinha devagar. Olha, de 11 horas, dou uns minutinhos para você chegar em casa. Se vocês não vier, eu vou pegar vocês. Aí a gente vinha. E a gente obedecia, porque se não obedecesse, não no ia final de mais. semana não ia Não mais. ia mais, é verdade. E os finais de semana eram nos domingos, né? É. Não tinha, por exemplo, hoje o pessoal faz, sai na sexta, no sábado, mas naquela época, rigorosamente, era no domingo. Nos domingos a gente ia tão arrumada que parecia que ia pra uma festa de clube. Começava a preparação no De sábado, tarde. já preparando o look. Fazia Isso quando eu no- chegava na O look que ia usar praça. no outro dia. Isso era uma cambada de mulheres descendo aquela passarela da praça que chamava a atenção É, mesmo. e eu acho que a gente... Quantas eram? Quantas acho que mulheres? umas 15. Era Por muita aí. mulher, viu? E eu acho que foi um fato maior da gente ficar conhecido, né? Assim, chamar atenção, porque era muita A gente mulher. andava sempre de rebanho. Era muitas mulheres e sempre andava de turma. É. Então, lá na praça, quando chegava aquelas um monte de mulher, chamava atenção, né? É. Então, Não, o assim, ruim era quando você ia pra festa, pra um caba escolher, porque tinha. E tudo bonita, gente. Mulher, Olha, bonita entre aspas, Lá porque a gente em, vê as lá em fotos, Beni, né? pelo amor de Eram Deus. 5, não, uns Lá em 4. Beni era 3. Não, era mais. Era não, lá em Beni era 3. Era Neide, Brenda. era Neide, na minha época, É, né? na época Na dele minha era- época era Neide, Francisca e Ferrúcia, É. né? Então quando a gente saía... Sim, não tinha Brenda. É porque Brenda Não, da época. Brenda da era a minha geração época. de William. É. Aí quando a gente saía, sempre Maria falava, não passe de uma. Se passar de uma, domingo não vai. Aí sempre Neide, eu mais Neide, era muito danada. E o A era muito controladora. Aí o que era que acontecia? Eu mais Neide se escondia, às vezes nós íamos... eu Pra ela e não achar. Pra ir eu embora. e ela ia pra trás da prefeitura, só nós duas, pra o A não achar a gente, pra gente não ir embora. Porque o A queria e a gente não queria ir embora, porque ainda tava esperando tocar a música lenta pra dançar com o menino que a gente queria. Pois é. Cada um com seus artimanhos, tá vendo? Tá, se eu soubesse que o que eu fazia, eu pegava antes de ir pra danceteria, eu atrasava, não, adiantava o relógio pra quando chegar, a mamãe não olhar pra parede e dizer. Era aí um dia ela descobriu. Mas eu era desse jeito. Agora sabe quem me ensinou? Ivanilde. Não acredito, não. Ivanilde, lembra, Ivanilde, que um dia você disse que atrasava o reloginho, Em quantas horas? Devia ser uma mais. uma hora por aí, 2 horas, nem lembro mais, só sei que eu fazia essa astúciazinha. Sabida, hein? Mamãe sabe disso? Você pensava, viu? Mas Pensava. assim, em relação à rigorosidade, né? Na época da gente também tinha, né? Pai e mãe era Mas muito... da gente, Mas eu acho que na da Vandeira era mais, né? Mas na época da gente era muito rigoroso, mas assim, a gente, na minha época mesmo, a gente tinha, assim, como ali era uma época que aqui tinha muito, como a prainha, né, essas coisas, aí assim, a gente tinha uma liberdade, mas era uma liberdade assim, Controlada, não né? tão liberta. Mas assim, como nos carnavais, né, de 93, de 94, de 95, que a gente ia a noite todinha, aí quando chegava de manhã a gente ia pra prainha, chegava à noite. Aí não dormia, ficava do lado de fora, porque a mãe dizia que se a gente dormisse, elas não acordavam pra gente ir pro clube. Então a gente não dormia, eu ficava mais nele na pista, até dar 9 horas da noite, pra vestir a camisa do bloco e ir pra sede. Aí de manhã a gente chegava, dava um cochilo de meia hora e ia pra prainha. E assim era a rotina. A programação antiga de São Rafael social, né? Como a gente chama. Tinha muitas opções. Tinha. Porque eu era criança, eu não participava, né? Porque era criança. Mas eu lembro que tinha, por exemplo, de dia, no final de semana, né? Tinha a prainha. Então o pessoal ia pra prainha. Aí no final do dia, por volta de 4h30, tinha os campeonatos aqui no estádio. Januarão. E depois de Januarão, à noite, tinha na praça. E na época Então, da o final- gente, eu e Tutinga, tinha domingueira. Era E as domingueira de domingueiras. tarde. No clube. Era. E também tinha, que eu
Morro de saudade das serestas de Beni. Beni. Era, tinha também. Seresta. Hoje não tem mais, Não tem. você não tem Não mais tem. assim opção para sair. Não tem mais festa, não tem mais eventos assim. Você vê que é tão estranha aquela praça. Eu vou naquela praça e vejo aquelas arquibancadas. Não tem mais aquele povo assim em cima das Sentado, arquibancadas. namorando. Os bancos, a gente não vê mais ninguém namorando. De primeiro, quando a gente ia, a gente tem que ir cedo se tivesse algum namorado, algum paquera, porque não tinha E banco as pra voltinhas você. nas praças, Pra- né? Porque as pessoas eram- voltas. Volta na praça a gente tem que dar várias. A gente sentava e passava um pedaço, conversava, Vamos dar conversava, a e volta. dizia, vamos dar uma voltinha? É. A gente dava uma voltinha. Aí se tivesse aquele menino que a gente, né, tivesse de Ah, olho, aí que dava mais voltas. dava não sei quantas voltas naquela. Era É muito verdade. bom. As festas da igreja, né? Ah, a festa era da padroeira. muito Ah, diferente. Aqueles batentes porque, da assim, igreja era a festa recheado de gente. era a festa na minha época, né? Era Era muito na boa. frente da igreja, lá na pista, na frente, porque era asfalto ainda na época. Aí as Eram bandas grandes as eram festas da padroeira, as viu? bandas eram lá. E aí a gente vinha pra calçada da igreja namorar, né? Era muito bom. Era uma Não sei época, quantas voltas ali. era uma rodeando época a muito igreja. boa, porque assim, os meninos ficavam e a gente ia, né? E ficava rodeando. Já na minha época, na época da festa do padroeiro, quando eu tava ficando uma mocinha, né? Eu tinha tanta raiva porque mamãe não deixava eu sair. Ela ficava na missa, todo dia pra missa, e eu tinha que assistir a missa junto com ela. E eu fico olhando na janela, de vez em quando eu olhava na janela, doida pra ir lá pra fora pra dar a volta na igreja, porque parece que era uma coisa que se você não desse volta na igreja, você não tinha ido pra igreja. É verdade. Isso aí Era um negócio que a gente tinha que dar uma voltinha na igreja. nos anos de 87, 88, na época que a gente ia pro Moraes, né? Que aí a malhada vermelha era como na época de vocês, era recheada de mulher, né? A diferença da época de vocês para nossa época é porque assim, né? O estilo de roupa, né? Era meio um pouco bagunçado, que a gente não tinha condições de se vestir, né? Coisa aí via com qualquer roupa. Os cabelos não eram lá essas roupas. Maquiagem nem se Não fala, tinha nem o que era. né? Não tinha. Aí assim, né? Aquelas camisetas dobradas, Eu me manga, lembro, eu aquelas cheguei a calças usar. folgadas, né? Camiseta e ela era um não estilo. passava por dentro do short, fazia quase um vestido. Que É verdade. era um arraso, era Mas essas camisetas igual Foi não, uma mas época era muito época eu ainda boa não que alcancei. me traz muita recordação. Pra mim foi uma época muito boa, foi muito E fora, maravilhosa. eu acho, Davanete, que nessa época você não brincou tanto na rua como a gente, né? Ou você Brincava na sua época muito. eu não lembro. Não, Você- acho que tinha, porque a gente não lembra. É, assim, não que lembro era... da época de Era Davanete muito criança tempo brincando, mas a gente Essa época brincava foi a época que eu muito. A gente brincava, sabe de quê? De tanto a gente brincava. Os meninos com pneu, Né, nessa No época alto, a gente descendo alto, brincava. correndo com as varas dentro do pneu. Era a polícia correndo atrás da gente, que eram os bandidos. A gente era a mulher bandida e as polícias correndo atrás. Aí a gente pulava o muro, se escondia dentro do muro. É tanto, né, que na época morreu o neto de Anorina com essas brincadeiras, né? É tanto, que eu quero frisar aqui, que hoje meu cunhado me lembrou, que na minha casa, ali no beco, nós fazíamos circo. É isso que eu estava já Montava o circo, eu era a bailarina, Cristina. Eu e Cristina de Anorina eram as bailarinas e Laguinha de Elita. Eram as três bailarinas Você do ainda tinha circo. Laidinha, É, né? mas a Laguinha já acho que não era da minha Não era não, era da vida Alvaneira. Era mais nova do que eu, pouca coisa, a Laguinha. Aí Era nós muita três, menina, era a aquela bailarina, Não, e os já meninos, passou tinha os muitas trapezistas. pessoas. E tem uma coisa, a gente foi vender as 100 e vendemos tudo. E eles E lá na sua casa? A gente botou uma tanga de rede de um lado e outra tanga de rede do outro. Os palhaços, o palhaço era, um dos palhaços era Mazin e o outro era quem? Meu Deus, não sei se era Alcimar. Que era, Lembro era, um pouquinho dessa época do circo, me lembro. era muito Mas, engraçado. Não lembro, não. eu não lembro, né? Porque eu acho que eu não era nem Não, Não era nascida, não. Se eu acho que você não era. Eu sou de Mas eu 88. lembro, eu tenho uma vaga lembrança dos desfiles que tinha lá em Beni. Era. Não tinha uns Tinha, desfiles? Pronto, tinha. eu lembro. Na Tinha área. desfiles, Não, na é, área. eu me lembro. Tinha. Então, assim, nossa infância foi repleta de eventos. Eu me lembro também que lá em Maria gostava muito de fazer aniversário. Demais. Ela fazia tanto das meninas da casa dela, como fazia dos lados do menino. Na época E a gente Beni- achava bom, porque a gente não tinha condições de fazer aniversário, então a gente ia. E era Oxe! aquele monte de menino. Tanto é você pegar os álbuns de foto, né? Tem.
É menino demais. Mas assim, a nossa gente época foi muito brincava na boa. rua, inventava desfile, campeonato de lambada. Era Né? Lima, é De verdade. tudo. De Já tudo fez Na a nossa gente época não brincava. tinha essa história de hoje em dia. Era tão saudável as brincadeiras, não tinha malícia, que não existia aqueles pais dizer assim, você não vai brincar com os meninos, não. Porque hoje em dia tá mais complicado, né? Menino com menino, menina misturado com menino, os pais às vezes não têm tanta aquela confiança, como era né? antigamente. Mas na nossa época eu brincava com os meninos de bola, de esconde-esconde, de pneu, De de bandeirinha, carro, de bandeirinha, polícia ladrão. palmatilha, figurinha, de todas as brincadeiras a gente brincava junto com os meninos lá na malhada. Os meninos também do mesmo Quando jeito, a brincavam gente com a gente. Não tem essa história, porque a mulher não vou brincar, não. Era tudo misturado. E quando a gente brincava, né, disso, o máximo que rolava, assim, de coisa, era um selinho. Quando a gente gostava do menino que brincava de esconde-esconde, que pulava pra dentro do muro, se pulasse na hora que ele estivesse lá, aí... Uma vez eu fui inventar dar um selo e não dei, não, porque pensando em mamãe dar uma pizza em mim. Isso aí é verdade. A gente Não dei. dava na Olha, eu me vitrine lembro do como se mundo. fosse hoje, era na casa, quase de frente lá de casa, o menino fechou a porta, me prensou na porta, doido pra me beijar, mas meu pensamento era em mamãe. Não, mamãe vai dar em mim, mamãe vai dar em mim. Eu não dei, não. Dei, não. A diferença de hoje em dia, né? Não dei de jeito nenhum. Mas eu perguntava, mãe, quanto... Aí Você namorou muito? Namorar não, mas eu tinha uma agenda, nessa época era disputa de quem beijasse mais, né? Eu tenho uma agenda que essa agenda tenho até hoje. Aí você anotava o nome dos meninos e você Aí eu beijava. tava, cada festa que eu fosse, tipo, final de ano, nessa época, eu amava porque vinha gente de fora, os meninos de fora e na praça mesmo a gente se paquerava e começava a rolar um beijo num dia e pronto. Aí eu anotava. E outra, mas na minha época, se eu fosse inventar de namorar, a mãe botava areia. Acho que é por isso que até hoje eu não... E Mary não é culpada. Mamãe ela. Mas era, eu me lembro. Mamãe disse assim, atrapalhava do jeito. Aí teve um menino que passava lá de frente, eu só fiquei com ele. Ele passava lá de frente lá de casa, na bicicleta, quando via mamãe, menina, parecia um foguete. Porque mamãe botava areia, ela não queria que eu namorasse. Na época ela Até não hoje. queria. Até hoje. Até hoje eu tô em casa, acho que é porque a única que mamãe não quer que eu saia de casa, acho que sou eu, né? Mas foi muito bom. Eu tenho muita saudade da minha infância, da minha juventude, eu tenho muita saudade mesmo. Ei, tinha não sei se vocês tiveram também. Quando eu estudava, eu lembro que a gente tinha um negócio de um questionário. Cada um tinha um questionário, vocês lembram disso? Lembro. Aí eram muitas perguntas nesse questionário, né? Eu lembro que tinha uma, tipo, qual a sua fruta preferida? Qual a cidade que você gosta? Não sei o quê. E a gente respondia, viajava na maionese. Não, e na época, você lembra... Porque a gente Era uma rede respondia. social da época, né? A rede social da época, porque a gente respondia, por exemplo, qual a sua fruta preferida? Aí a gente botava Ai, lá. meu Deus. Morango. Nunca tinha tinha comido morango. Nunca tinha nem visto, né? Nem visto, era fora da nossa E realidade. a cidade? Nada a ver. Na Rio de Janeiro, São Por Paulo. conta do Pão de Açúcar, exatamente, que passava nas novelas. Aí, o Rio de Janeiro, aí nós dizíamos Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. Nada a ver, mas é como ele me diz, era a rede social da época, né? E eu lembro demais que a gente ia brincar também, não sei se era de brinquedo ou era de moça mesmo, cada cara que queria ser xeriximê. Na época, xeriximê na cidade era famosíssima entre as moças, né? Tinha Carla também. Era Carla, a referência, né? Elas eram muito referência. bonitas. Ave Maria. Menina, Referência ela da passava época. lá de frente lá de casa, eu queria imitar até o andado delas. Porque, olha, criança e adolescente, na nossa época era engraçado demais. A gente já quis ser artista, eu lembro que eu queria ser Sandy Júnior, né? Você Era e o você e Ilinei. Agora, pensa as bichinhas que queriam mandar na gente. Era a Edneide e o Ilinei. Eu não lembro disso, Não, mas eu lembro. Era a zaringueira. O Ilinei, pelo amor E de eu era Deus. da Na nossa nossa época era Luísa Brunet. Todo mundo, nós tudo queria ser Luísa Brunet. Uma vez eu fui andar de bicicleta à noite, mamãe na calçada era pra E todo ele mundo, queria né? ser Gretchen. Foi de... Hoje ela não quer mais, tenho certeza.
Ele adorava o Gretchen. Ai, Deus. E ele, mulher, se você estiver ouvindo aí, me perdoe, viu? Irmã. Aí o Irinei pegou atrás da bicicleta, que é no bagageiro, né? Menina, essa menina teve tatuagem que ela queria, porque queria ir comigo. Eu não queria levar ela, pois ela fez eu não ir arengando comigo e mamãe não tava nem aí. Por isso que eu dizia que o Ilineide queria mandar na gente e mandava mesmo, pela parte, mandava mesmo. Não, eu lembro que eu sempre tive muita amizade assim com o Ilineide, né? Aí quando a gente jantava, né, que ia pra rua, aí eu chegava pra o Ilineide e dizia assim, vamos brincar de quê? Aí o que a gente decidisse que ia brincar, aí a gente ia escolher quem que ia brincar na nossa Pois brincadeira. é, tá Porque vendo, quem gente? começasse a brincadeira era o dono da brincadeira. Aí, por exemplo, se tivesse alguém que eu não gostasse, mulher cor de menino, né? É. Aí eu disse, você não vai não. Não vai. E, gente, engraçado, na nossa rua, tanta gente que morava lá, tanto como a gente, meninas, se tinha muito menino, como também vinha meninos de fora, meninas de fora, brincar na nossa rua. Era muita gente, muita adolescente, muita criança, que eu acho que assim, ficava besta, assim, porque uma rua já tinha muita, né, adolescente e criança, e vinha mais gente de outras ruas também brincar com a gente. Que era boas brincadeiras, né? Brincava de tudo. E você porque andava era- dentro, você era não vinha a só rua sabia. cheia de menino como a nossa rua, É não. porque a rua da gente, a Rua Malhada, aqui na nossa cidade, era uma rua que tinha muita criança. E era uma rua que você tinha por certo ir à noite ter alguma coisa lá. Por exemplo, a gente, como era muita criança, a gente brincava muito E na chamava rua. atenção até das outras crianças, né? Das outras pessoas, que também a gente talvez tinha amizade também na época com pessoas da escola, né? Era. Aí ia pra rua, ia a gente pra rua brincava. também. Mas, independente de vir o pessoal de outras ruas, a gente brincava Já se com... divertia. Já se divertia. Demais. Porque, por exemplo, tinha aquela brincadeira de dono poço. Brincava Bandeirinha. muito. Anel. Ah, não, Queimada, vixe, brinquei Até, mais, até né? em tempo de chuva, eu lembro que a gente brincava pegando vagalume. Vocês E se fazia lembram? castelo, Que fazia fazia castelo. castelo. Naquela época faltava muita energia. Faltava demais. Chovei aqui que faltava energia. E às vezes faltava até mais, assim, 2, 3 dias, muitos dias. E a gente confeccionava as lanternas. Nem por Né? isso a gente deixou Eu de lembro. brincar. Não, Eu lembro a de gente vocês. confeccionava as lanternas. Por exemplo, esses matos que o pessoal corta que fica na rua, a gente fazia cabana. Eu saía com a catinga de Ai, bicudo lembro. que Ave Maria. Então tudo Lembro. era um motivo pra gente fazer alguma coisa. Era bem As brin- criativo. Era. Lembro também que a gente comprou umas balinhas lá em Titico, Caifó, pra gente revender essas balinhas lá na Mas a frente gente de comeu Dó, mas a tudo. gente comia tudo, não vendeu nada. Não revendeu nada. A gente queria botar uma bodega. uma bodega. Só que aí a gente tinha prejuízo, porque a gente comia mercadoria. E não, o bom é essas meninas, ó, já é na época delas, né, que eu me lembro. A coitada da Jane ia jantar, era a única lá da rua que jantava cedo, né? Que era, na época, a minha vizinha, Jane, que era Juraci. Aí era Edineide, né? Edineide, o Wilma, Tutinga, Eliane, ia lá pro muro, que o muro era baixinho, né? Na porta da cozinha. Aí essas meninas ficavam pigorando a comida de Jane. Aí na época ela gostava muito de tripa. Cuscuz com tripa. As meninas, Jane me deu um. A coitada de Jane fosse dar essas coisas dessas meninas, ela não ficava com nada, gente. Você acredita? Juraci cozinhava muito bem. E fora as brincadeiras que eu me lembro que uma vez só escutei foi aquela barulho, brá, foi que é de alumínio, tudo caiu no chão, foi essas meninas. Derrubaram a bateria de alumínio. Quem foi ele, Ney? Eu. A bateria de alumínio é bateria mesmo que chama, né? Bateria de alumínio. Um suporte, eu Bateria. acho que hoje o pessoal nem sabe o que é, mas era um suporte que você guardava as panelas de alumínio. É isso. E era um... Que chamam de tripé. E era um móvel que ficava lá na cozinha de enfeite, né? Aí a gente brincava de De esconde-esconde. enfeite não, ela usava mesmo as Usava. panelas. Mas fazia parte da decoração da, cozinha. cozinha. No lugar do armário era a bateria. Aí eu lembro que lá em Juraci, a gente brincava lá em Juraci de esconde-esconde. E sempre quem brincava nessas brincadeiras era eu, Lineide e Jane. E às vezes Vaninha. Aí assim, menina é presepeiro, né? Aí eu me lembro que vocês diziam que lá tinha um pote cheio de confeito. Era, tinha.
Aí a gente comia esses confeitos de noite escondido no escuro. Se a gente fosse contar as quando era no outro aventuras dia- que a gente tem lá em Juraci. Quando era no outro dia, o Juraci ia procurar os confeitos, não tinha mais confeito, porque a gente tinha comido. Aí ela tinha raiva, não Nossa. proibia das meninas ir A brincar guerra do lá. Imbu. Não, a Guerra do Imbu, já ia falar. Eu lembro lá do Juraci desse tempo, da Guerra do Imbu. Aquele pé de De Imbu, o de Imbu que era tão grande, goiaba. vendia a safra do Imbu, tudo nesse dela tava de curutu. A gente aproveitou, foi brincar dessa Guerra dos Farrapos. Agora Porque diga tinha se. de Imbu verde maduro. Olha, Não, os coitados dos Imbu na nossa época, não, os Não coitados... instruía. Ele não deixava nem amadurecer. Eu chegava da escola, já ia catar imbu nos bichinhos, já ficava olhando pro imbu pra ver se já tem um madurinho. Madurinho? Inchado. Verizinho. inchado. Com sal. As goiabas, coitada das goiabas. Juraci tinha ódio porque a gente comia as As goiabas. dela. goiabas não amadureciam. Uma vez o Lineide viu, tava pegando goiaba de tardezinha, não percebeu que ela vinha. Quando a Juraci abriu a porta, que o Lineide percebeu que era ela. O Lineide pega as goiabas, pega e joga lá no muro lá de casa. E ela olhando, o Lineide pegando as goiabas e jogando pro muro lá de casa. Aí o Lineide dizia assim: me A ajuda, Lineide, me ajuda. E o Lineide era tão boazinha, bichinha. Ela vai dizer, não, eu vou logo dar esse trabalho pra dar as goiabas a você. Mas a gente comia muito assim fruta, porque tinha muita planta. Manga, né? né? Manga. Eu me lembro que uma vez tinha no quintal lá de casa. Era Era, cabucela, lá de cabucela. no quintal lá de casa tinha uma casa que tinha jaca. Você se lembra? Era que no tinha? muro da sua casa, tinha um pé de jaca. Eu acho que era lá naquela casa Por vizinha trás. Mirinal, lá em Ana. Era, Que lá em nessa Ana, época era. era a época que andava nos muros. Era. Que a E gente eu era andava- mais mole porque eu ficava tonta. Você lembra? Eu não conseguia andar. Eu era se me arrastando. A eu gente não conseguia andava ficar em cima pé. da Era. parede A do gente muro, a corria. gente corria nas É. paredes do Aí muro. eu era sempre a última porque eu ficava tonta. Eu não conseguia. Mas eu nunca fui de pular um portão, não tem um portão, né? Na frente da casa da gente. Eu nunca tive coragem de pular do muro pro outro portão. Meu Deus. Não tinha Ai, coragem. pulava Mas demais. o muro eu andava correndo, mas habilidade nessa de- parte Eu aí pulava eu demais. A gente não tem. E eu subia assim em árvore. Eu não- e nem eu- parecia um eu- gato. E sair da árvore, a gente No parecia último lugar que eu fazia ficava, disputa. porque eu não conseguia ir. Eu acho que era medo de altura, eu não conseguia. A Você disputa ficava- era grande. Quem fosse mais alto era mais corajosa. E eu ia naquele pé de Juraci, menina. Aquele pé de Juraci De tem goiaba, de história, imbu. tem história pra contar. Porque tem uma história que é minha, da Eliene, eu acho que não sei se é de Teté. Teté. Lá do... É, mas eu não, a gente não pode contar. Vai ter outras É pessoas. colchão lá Não, embaixo. show já não pode. Não, é vai ter melhor outras ficar em off. pessoas. Só a gente mesmo que sabe, né? Foi um Porque- flagrante. um flagrante picante. Meu Deus do céu, Então, assim, eu não me a gente lembro. vivenciou muitas aventuras, muitas mesmo, que Muitas. não dá mais pra voltar, mas que dá saudade. É muita história pra contar. Muita Porque se a gente história. for, por exemplo, tem alguma coisa que vocês recordam na escola? Tem muitas. Ai, Mas quando- assim, pelo menos uma pra lembrar. Eu não sei por que na Ah, eu época... lembro da guerra do curso. Não, o Ilma deu Sim, na merenda. O Ilma deu uma brigada grande eu com... tive com a menina, era novata na cidade, briguei com ela. É. Fui pra secretaria, muito brava. Eu não me lembro de ter ido pra secretaria, não. Mas Eu já fui, mas eu fui inocente. Na minha época, né? A professora era quem, meu Deus? Era Maria Tavares. Né? Ainda fazia o 9º ano no Trechão de Barros. Aí nossa sala era Glécia de Maria de Bico, era eu, Neide, Luá. E os meninos eram André, Renê, Robson de Amadeu. Aí Maria Tavares, ela tinha uma rincha assim, tipo na nossa sala, porque nossa sala era muito pesada. Era difícil um professor aguentar, né? Então ela passou lá uma atividade, a Glécia respondeu de uma maneira e ela disse que não estava certo. A Glécia disse que estava. Aí André disse, Maria, aceite que Glécia está certa. Aí ela disse, André, por favor, cale-se, senão eu boto. Aí ele disse, eu só tomara, Maria, que você quando sair aí nessa porta, tu cai uma queda. Aí tocou pro recreio, né? Menino, André, quando saiu na porta, Edneide, André caiu uma queda tão grande, que eu nunca esqueci disso. André esparramou no chão, aí Maria olhou pra ele e disse, bem feito, isso é quem deseja mal aos outros.
E falar na época do Tristão, né? O que feitiço hoje girou é- contra o que feiticeiro. hoje é o Cladeci, né? Mas na nossa época do Tristão foi muito bom. só Eu me lembro de Baião. lembro. Era muito bom. Baião era os cascudos, era sagrado. O pé de tamarindo lá Bicho, atrás. ele não queria que a gente pegasse tamarindo. E outra, a guerra de papel entre uma parede e outra. O aviãozinho. Era Porque era meia parede, né? Meia Lá parede. na- Não era meia parede, só que tinha só uma brechinha. Aí dava pra gente. Cada que tinha que acertar Os aniversários nas salas. Né? Ah, nossa época. Eu lembro que quando tinha aniversário. Eu toda a vida fui assim, triste porque eu faço aniversário em janeiro, aí todo mundo férias. ninguém fazia. Eu era muito perversa. Uma vez a gente na minha época, na segunda série, né? Que hoje é o terceiro ano que chama, né? Aham. Aí a gente não podia entrar com chiclete na boca. Aí antigamente o dinheiro era tão escasso que a gente comprava um chiclete, queria chupar de tarde até de noite. Isso aí, sem dúvida, Aí- era não açúcar. Aí a gente saiu e comprou um chiclete, né? Aí tocou pra entrar pra sala. Aí eu disse, meu Aí Deus. guardava o chiclete. Aí, meu Deus, e agora? Aí peguei o dedo, Tá né? Preguei o chiclete todo no céu da boca. Aí quando a gente chegou na sala, a professora, abre a boca. Entre. Aí as Não meninas podia só... comer, né? Exatamente. Aí as meninas só tum, cuspindo, né? E eu com o chiclete lá. Aí a professora tinha o cabelo muito avolumoso assim, sabe? Quando ela virou pro quadro, que começou a escrever, eu tirei o chiclete da boca, enrolei no dedo e pá no cabelo dela. Quando bateu no cabelo dela, que ela botou a mão, colou o chiclete no cabelo dela. Quem é a professora? Ela já até falecida. É a mãe da mulher de Cesário, Dona Antônia. Sim! Dona Faz Antônia tempo então, cortou né? o cabelo, puxou a boca do meu cabelo desse tamanho, do chiclete que eu joguei. Aí só tinha um menino perto de mim que viu. Aí eu disse a ele, se você disser que foi eu, chega lá fora, eu dou uma pisa. Ele não disse não. Disse não. E até eu acho que Dona Antônia morreu sem saber que foi eu que parecia. Isso é muito bom na É engraçado você ver. Hoje você você resolveu esse problema rápido e sem precisar cortar, né? É. É só ela ir na internet, no YouTube, no TikTok. Acho que é gelo. É Acho que é verdade. com Gelo, acho que Gelo. óleo também, não sei. Acho que é gelo. E tira. Na hora do Tristão era muito bom, na hora que era dia de sopa e de cuscuz. Tinha menino, principalmente eu, que eu dizia, professora, eu quero ir no banheiro, né? Pra quê? Pra ficar na porta, já na expectativa, quando tocar, já ser a primeira. Porque a carreira era grande, gente. Pra Porque chegar na fila da a merenda. fila era grande e tinha gente que não pegava nem a merenda, porque era muito aluno na época. E a merenda não dava pra todo mundo, que era muito aluno. Às vezes até dava, só não dava pra repetir, né? Vocês têm aquela foto que a gente tirava na escola, sabe, com a bandeira do Brasil, Tá, vocês têm? eu tenho. Não, eu não. Que você ficava na Tenho, mesa eu enchida de não. livro assim. Eu tenho nesse dia, Lá né? só tem Eu você não e tenho, Vaca. não. Eu não Nesse tenho. dia eu nem esperava que. Mas que- eu lembro das E eu ia fotos. tirar essas fotos, coitado dos meus cabelinhos, meu Deus. Você teve umas transições, né, de cabelo aí. Várias. Várias. Eu alcancei no Tristão, Ednei, o tempo era tão crítico que a merenda era servida sardinha com arroz de leite. De leite não, que não tinha leite, era só o arroz ligado, né? De água. Como chama, com água mesmo. Aí era servido num copo de plástico e não tinha colher. Aí a gente levava a colher de casa, tinha que levar a colher de casa. Aí no dia que a gente esquecia pra comer com os dedos, menino, queimava esses 2 dedinhos aqui, ó. Quando a gente ia botar na boca, queimava os dedos, ficava bem vermelhinho. E às vezes criava até uma bolinha na ponta do dedo. É engraçado, muda muito, né? Muda. Olha, eu lembro que quando eu estudava, é assim, não faz muitos anos não, né? Sei lá, uns 20 anos atrás, mais ou menos. 20, 25. Eu lembro que a gente não tinha livro. Eu não. E hoje tem livro nas escolas e as crianças, né, É. não dá muita importância. Hoje eu dava. A gente escrevia, tinha um assunto lá que passava 1 horário, 2 horários só escrevendo. Só Ah, Maria, se eu saísse Hoje em dia eles terminasse. tiram a foto do quadro. Eu tava até comentando hoje lá em casa que a minha irmã tava pesquisando a bolsa da menina da escola e eu dizendo, meu Deus, antigamente era totalmente diferente. Na minha época, o meu caderno não era nem de capa Capa dura, dura. era capa mole. Já tive até caderno das folhas assim, amarela.
Não era nem a folha branca, era amarela. Você vê Amarela. as coisas como é, né? Era. E era só um lápis comum, uma E uma borracha, borrachinha uma na ponta do lapiseira lápis. e só. Aí, quando eu já fui ficando assim, 7 anos, de 1 a 9 anos, que já foi capa dura, é uma borrachinha cheirosinha, é um lápis de tinta, um azul e um vermelho. Vixe, eu amava. Eu passava o dia todinho pegando esses materiais que eu amava. Mas hoje em dia esse povo são A escola ricos. dá, né? O governo, né? E É, mesmo o se a escola município. não dá, os pais hoje em dia têm condições de comprar um material melhor do que antigamente, né? E muitos deles não dá nem valor, quer escolher. E a gente tem que levar em consideração também o mercado, porque na época não tinha a variedade que tem hoje. De Não canetas, de borrachas, entendeu? Então hoje Era bique. era só um tipo. Não, Sem não levar acho. em conta também as condições de condições, cada um da é, gente. Porque os também, pais da é. gente não tinham essa condição de, hoje eu vou comprar 3 lápis. Não. Não, e hoje em dia as famílias têm um filho, 2, né? É, No exato. tempo da gente Exatamente era de também, 4, é, 5 também tem isso. Imagina naquela época os pais da gente recebendo Bolsa Família. Eles iam agradecer muito. Eu me lembro que no final já da minha adolescência, eu tinha dias que eu levava um trocadinho, né, pra escola, que dava pra comprar só um picolé ou um pastel, tinha que escolher, né? Aí eu decidi comprar o picolé. Menina, eu tinha tanta raiva quando não Alguém pediu um chegava. pedaço. Me deu um pedaço. Que pedaço que aí arrancava o picolé quase todo, tinha um ódio. Eu não sei se vocês lembram de Socorro Pilato, que vendia pastel na porta do Claudeci. Que ela fazia aquelas orelhas de burro, né? que Ela chama? fazia o que Ah, a eu gente achava. chamava capa. Ai, E eu não achava era uma pastel, era delícia. só a casca. Eu achava uma Menino, delícia aquilo. Aquilo com din-din era muito bom. Menino, a gente rogava a semana todinha papai por o dinheiro para comprar uma vez por semana uma coisa daquela. Dona Socorro era uma pessoa muito... E din A também. tapioca Filó. dela, De- menina, eu lembro demais da tapioca dela. Mas a tapioca quem fazia era outra mulher. Era. Como é o nome dela? Era Jardilina. Jardilina. Adelina. Que é a avó de Rochelle, né? É. Não lembro não. Dona avó dos avós, Jardilina. vamos dizer. Era Era umas muito boa a tapioca tapioca dela. muito boa. Eu gostava também de ficar com água na boca quando... Não, eu não tinha dinheiro pra levar pra escola. Tinha Hilda, Aí a gente né? tem que se com conformar mesmo com a filóia, merenda da de escola. de noiva, né? Eu lembro dos sonhos de noiva. Ah, dos Santo de filósofos. Noivagem, De Maria, era Hilda delícia. Maria. Hilda Olha, uma tinha coisa que eu sangue me de lembro, noiva uma maravilhoso. coisa que eu lembro quando a gente era jovem, que ia pras festas, aí a gente tinha que escolher, né? Ou você, se você fosse pra festa, você tinha o dinheiro da entrada, quando você ia, né? Quando você ia, olha, um por ano. Mas aí você não tinha dinheiro pra outra coisa, nem pra sequer pra água. tomar água, pra comprar água. Então quando eu saía de casa, porque lá tinha um banheiro, né? Então você enchia, tomava água que coubesse na sua barriga. Pensando que armazenava, né? Era, mas você não, eu vou pra não sentir sede, entendeu? E acontecia de você passar. E naquela época as festas duravam muito tempo. É, não é como hoje, as bandas tocam 1 hora, 2 horas. Não tinha isso, não. Era 5 horas de De show, festa. de festa. Aí você ia, dançava a noite todinha, descolava o solado da chinela e não tomava água. Nem refrigerante e nem Acho que é outra por isso que coisa. até hoje, quando eu vou pras festas, eu, pô, quer água? Quero não. Quer refrigerante? Quero não. Você não bebe nada? Não. Era, acho que é o costume, né? Desse jeito. Era, mas era mesmo. não tinha, você não tinha, porque você ia comprar com o quê? E É naquela de média época, até naquela os época rapazes. eu lembro que a gente não bebia, né? Não. A gente veio Não. começar a beber de um tempo desse pra cá. A minha primeira festa que eu saí sem pessoas assim, adultas, responsáveis, né, casada, foi com 18 anos. No carnaval, eu tinha muita vontade de ir pro carnaval, na época das meninas, de Davaneide e Neide, na época dela. Aí eu era doida pra ir pro clube, que na época era o clube, né, só tinha no clube, mamãe não deixava, meu papai. Aí nesse dia, ela deixou, eu tinha 18 anos. Eu me lembro demais. Ei, essas histórias é interessante, porque... Eita, o menino tá chorando. Vai, manhinha. Ó, é quem tem filho, é por isso que eu não tenho filho, tá vendo? Vou deixar vocês terem. Mas eu lembro que pronto, tinha pra prainha, quando a gente ia pra prainha. Pra A gente não prainha. tinha carro, a gente não tinha moto, não A gente tinha, ia a pé. Carona. não tinha bicicleta, ia a pé. Ia a pé e às vezes quando a gente conseguia carona, né? Você se lembrou uma vez que me fizeram no meu aniversário, acho que foi de 18 anos, surpresa, que a gente foi pra prainha.
Não, me lembro. Eu acho que, eu não sei se era vocês que fizeram uma surpresa pra mim. Agora, surpresa é bom, viu? Porque eu não sabia, de jeito nenhum. E nem desconfiei que a própria mamãe mandou eu ir pra praia, porque nessa época ela Ela não não deixava. deixava. Ela não E eu deixava. era pra ter desconfiado e não desconfiei. Fui a pé, e a gente só não veio a pé porque tinha um carro de boi lá. A gente pegou carona desse carro de boi. Quando chegou que teve a surpresa do bolo, tinha até uma festa no clube. Aí tinha até o dedo da senha debaixo do bolo. Menina, eu só sei que eu nunca esqueço na minha vida essa surpresa. Eu acho que eu lembro. Sim, tinha a senha debaixo do bolo. Era. O dinheiro da senha debaixo do bolo, botaram. Me lembro demais. E eu nunca, assim, eu nunca desconfiei acho que que eu vocês lembro eram dessa- pula-pula de dessa. muro. Era, na época, a Cádia de Jogar no Branco andava muito com vocês. E era Cádia... Eu acho que tem uma vaga Eu tenho uma lembrança vaga desse. lembrança. Cádia desse e aniversário. Lucinara. Andava muito na época lá e eu nunca desconfiei desse muito de vocês pulando o muro. E quando eu cheguei, tava tudo fechado. Aí eu perguntei a Milton, cadê o povo daqui? Aí Milton foi lá pra baixo, sem mentira, tava todo mundo dentro de casa. Quando eu abri a porta, Até Milton compactuou. e a chave tava lá na sua casa. Aí quando eu abri a porta, surpresa! Menina, agora foi uma surpresa. Eu não esperava, né? Foi não esperava. Foi quantos E não, anos? se eu não me engano, foi de 18 anos. Acho que eu tenho uma vaga lembrança desse. Eu me lembro, por exemplo, no caso eu me lembro de Wilma, que o Wilma é pequenininha. Aí lá em casa não tinha televisão. Aí a gente ia muito lá para as meninas de televisão. Eu me lembro que lá as meninas tinha um sofá. Eu não me lembro se a televisão era colorida, não lembro desse detalhe. Teve colorido e não teve, né? Aí, Mas eu me lembro de Wilma, que eu assim, fica gravado, né? Que eu chegava lá, o Wilma muito faceira, deitada no sofá com a perna para cima e com a mamadeira de mingau. Eu não lembro. Não era o dedo, não, que eu chupava dedo. Também, mas você era. Porque você acordava de manhã cedinho, aí você tomava um mingau. Sim. Aí ficava, e depois chupava esse dedo lá, até o Tarzan, tu chupou o dedo até quanto tempo? Eu chupei até 13 anos. depois de casar, Eu ela casei, deu uma João data Paulo de me chupada pegou de já dedo. ainda chupando dedo. Ele já me pegou chupando dedo. Os lençóis Assim, do antes de Isma, Alice, pelo amor de entendeu? Deus. Quando era, mamãe, vai trabalhar esses pais, vai arrumar a cama. Porque lá em casa era 2 beliches, né? Que nós somos 4. Aí era... Cada que arrumava a sua cama, né? Sua parte. Aí quando eu ia sacudir o lençol dela... E ela chorava, se danava, porque a mamãe lavava o pano dela, porque ninguém aguentava. Mas ela amava o cheirinho dela, né? Ai, meu Deus. Eu acho que é o mal de todo mundo que chupa dedo, né? Não quer que lave os Não, eu acho que não é só quem chupa A dedo, não. lembrança- Quem tem. A lembrança que eu tenho de vocês, a lembrança maior que eu tenho de vocês é de Tutinga. Sempre quando eu ia lá em sua mãe, porque sempre sua mãe que costurou minha roupa. Desde muito nova, sua mãe sempre que costurou. Sempre que eu chegava lá. Aí, Ah, tu tem mamando. Gracinha na máquina, às vezes, Ai, aí... amiga, ficou a pior parte pra gente, né? Exatamente, aí Gracinha na máquina dizia, Dalvanete tá terminando, viu? Era os short dos blocos das camisas, né? Aí a gente... Que era tudo combinando. Era. Os blocos, aí o short era preto, branco, aí Gracinha costurava. Quando Gracinha lá e Tutinga chegava, levantava a blusa, aí Gracinha... Conceição, peraí, minha filha, por favor, peraí, sai. E Tutinga Eu dentro lá da pendurada. blusa de Gracinha e botava a cabeça dentro da blusa, às vezes puxava pela manga e ficava lá e Gracinha reclamando. E Tutinga não tinha jeito. Agora, é acho que foi engraçado. 2 anos que eu mamei. Nossa, Uns 2 anos. ali a gente nunca foi de brigar, essas coisas, né? Mas hoje eu ainda queria saber o motivo da briga que eu tive com ele. Acho que não lembro. não. Que ô briga, velho. A gente pegou nos cabelos, a gente começou lá de frente a Teté, fomos parar lá de frente à casa da Vanessa. Maria. Mas assim, pegada? Não, eu briguei com ela lá de frente à Teté, que eu não sei até hoje o motivo, e ela também não sabe. Aí a gente brigou, desapartou, aí a gente foi lá de frente da Vaneide. Aí, como sempre, fomos discutir de novo, pegando uma briga de novo. Só sei que eu me lembro que eu peguei no braço dela, rodei. Que quando eu rodei, eu soltei. Quando eu soltei, ela caiu no chão. Ela tinha até ainda uma cinza lá da fogueira, que ela tem uma pulseirinha que torou. Aí ela ficou procurando essa pulseirinha, e eu fui pra casa com ódio, chorando. Mas ela também não chorou, não. Aí eu me lembro que Gracinha brigando com ela e comigo, e eu brigando, chorando, esculambando, e mamãe... Vá brincar, vá pra rua Aringá, tenha vergonha.
Mas até hoje eu queria saber o motivo. E eu não sei, porque a gente não era de brigar, brigar. não, a gente era Não muito sei unida. por que a gente brigou. Uliana, a gente é conhecida lá as meninas da rua é conhecida como as malhadas. Quem não conhece a história, nem o porquê, pensa Que a gente são malhada pensa né? na questão pejorativa, né? Mas é por causa do nome da malhada. Mas eu lembro que esse nome das malhadas, eu não sei se você lembra, quando a gente estava lá no Tristão, você lembra de Júnior de Nazirete? Lembra. Foi ele que colocou na gente. Lembra. Porque Eu lembro, eles davam com a gente. era, porque assim, a gente sempre andava de bando. Ninguém andava sozinha, não. Era no mínimo 2 ou 3. Era assim. Daí pra mais. Aí ia pra escola, tem que esperar todo mundo pra ir todo mundo. É a junto. marca da malhada. Era. É essa. Era a união, Nunca né? A gente andar andava- só. Você não andava junta. Era sempre de bando. Então, ninguém mexia com a gente. Era. Até porque que a gente fez um bloco com o nome. As tais. Eu pensei que na época era as tais, que o povo dizia que a gente era tais, e os tais, né? Mas durou, eu nem me lembro quanto tempo. Não, mas eu me recordo dessa história do nome das malhadas e pegou. Até hoje o pessoal conhece a gente como as malhadas, porque realmente era muita menina. E quando a gente chegava na escola, era Chamar atenção, era aquela cambada, Era. aquele monte de menina que chegava e chamava atenção mesmo. Porque além da quantidade, eram meninas bonitas. Querendo ou não, incomodava também, sabia? Não sei. Aí eu me recordo, isso ficou muito gravado assim na minha memória, que uma vez quando a gente foi chegando na escola, aí Júnior tava lá na galeria, aí Júnior com aquele jeito dele, aí foi assim, lá vem a malhada. Pronto, aí pegou. Mas quem é da cidade sabe por que a gente é conhecida como as malhadas, né? Por conta do o nome da rua da gente é Rua Malhada Vermelha. Que hoje não Que é hoje mais, não é né? mais. Não é mais, mas ainda ninguém considera uma o nome da malhada. malhada. Eu só uso o nome lá da minha rua malhada. Logo porque nunca tiraram a placa, né? Mudaram a rua, mas ainda nunca a tiraram a placa lá é malhada é. vermelha. Pronto, aí depois desse dia, eu lembro que, pronto, a gente ficou conhecido como as malhadas. Se a gente chegava na praça, chega as malhadas. Na danceteria. Lá vinha as Na malhadas. danceteria do mesmo jeito. Na danceteria, lá vinha as Vixe, malhadas. menino. Todo mundo já sabia de quem se tratava. Não precisava nem E dar na nome, época da nem o danceteria? Irma, nem da Vanessa. As malhadas. Acho que Ei, você chegou. fulaninho namorou com quem é a menina lá da malhada. Pronto. Então eu já sabia que era alguém bonito. E até hoje, se você dissesse assim, onde é a malhada? Todo mundo sabe. Sabe? São Rafael pode ser qualquer outra rua, mas a malhada, até na Solidade, na Rua do Toco, onde for, você disser onde é a malhada, todo mundo ensina. Todo mundo sabe onde é a malhada. É referência à rua. Mas referência através de? Das malhadas. Das malhadas. Muito A famosa. referência, né? É as conhecida- malhadas. Ainda, na época, cada cara que queria namorar com uma da malhada, porque a malhada era famosa na época, né? Cada cara que Não, mas tem queria. muita mulher bonita. Por exemplo, olha, lá de Beni, vamos contar a quantidade, só pra gente ter uma noção. Das gerações, né? Neide, Uá Santa e Brenda. e era Brenda, 4. Aí vem lá em Nininha, lá em Nininha que era menor, que era Teté. menor, que era Teté. Aí tinha Aristófanes, que a irmã da Aristófanes era da sua época, não era? Sandra. Não, só Mirinalva. Mirinalva. E Vai contando aí. Aí Mirinalva, né? Aí pronto, aí tinha a casa de vocês. Que é 4. Que é 4. Era, Casa é 4. quatro. 4 lá em Esmerina. Lá em Aí Céu, tinha Jane do Juraci. Juraci. Aí, Aí tinha Fabíola. 5. Lá tinha Fabíola, tinha Moninha. Lá em 3. Eram 3. Era 3. Lá em 3, Moninha, Fabíola, era Moninha e Fernanda. Fernanda. Ferreira. Aí lá em do céu era Do céu, 5. 5. Lá Aí em do outro Cleo. lado tinha Cleuminha. Aí Aí tinha Andréa. Andréia. Aí na André e época, Princesa, né? Na época. Aí Princesa- Cristiane, na também minha participou época. também. Conta já, hein? Ixi, perdi as contas. Né? Ceicinha, aí tinha Rayana. Tinha lá E Ana o Maria. detalhe, isso era só naquele pedaço da rua. Naquela quadra da gente. Naquele pedaço da rua. É. falta a outra quadra lá da Lina, escola Rayane, e a outra quadra lá do Titico. É. Mas a malhada Né? era como se Mas fosse a malhada era naquele como se fosse só quadradinho onde a ali, gente aquela- morava é. mesmo, naquele quadradinho. Porque as outras meninas, a gente foi, tipo, ter mais Rayane contato. andou muito- Rayane muito já com a foi gente. já pro final das meninas. Mas na minha época mesmo, e quando o Edineide e o Lineide foi ficando a mocinha, não tinha muito contato com a Mas tinha de lá, tinha Simone, tinha Lucinária, tinha a irmã, a Rayane e a outra irmã de Lucinária, Vaninha. Vaninha. Aí tinha Caliane, Kaline, Bilina. Isso. Era muito Só que, assim, ela não foi muito de andar com a gente. Eu me lembro que ia andar mesmo com Não, a gente. não era, mas era a da rua. malhada Na brincava, era época muita. morava Josefa. Sim, tinha também Karina,
Mas só que Karina era na época, acho que na sua época, mas Que ela. Karina? Joselita, mas ela chegou Sim. a morar na Malhada. Era muito também, muito famosa. Era Karina, na minha época. eu me lembro. Um pouco eu me Na minha lembro. época. E As meninas, as tinha meninas de Maria de Ela tinha Jesus. A irmã de Karina, né? Sim, era de Joselice. É, eu me lembro. Joselita. É porque Joselita. assim, essas gerações todas, a única que foi só uma, tipo, que andou só entre si foi a de Dalvaneide. É. Porque quando passou a geração de Edneide, a minha e a de Tutinga, a Essas gente pessoas- chegou uma época que a Sim, gente se cresceu, ajudar. igualhou e deu pra sair com vocês. Foi. Então a turma ali era bem grande. É porque Mas a de Dalvaneide, a gente, porque por exemplo, a- elas não chegaram A idade da Dalvaneide. gente, a diferença é pouca, né? Acho que 3, 4 anos. Aí mais ou deu menos. pra gente se juntar ainda uma. No caso, sair assim, pras quando festas. vocês ficaram umas moças, no caso, a minha geração já Já estava não- se já tava casando. casada, já né? tava namorando tendo filho. sério. Já estava É. casando, já E na estava... nossa época, a gente ainda não tinha casado nem namorado. Aí vocês. Aí a gente alcançou em nossa relação a ir época. pra festa, pras festas juntas. Deu tempo ainda. É verdade. Não saía. Vá, minha filha, cuidar do seu menino. Pois é. Eita, o Luizinho tá chorando. Então, pessoal, vamos pra gente continuar aqui antes de finalizar. Posso ficar olhando? Pode. Pode entrar. Chegou mais uma malhada. Chega, senta aqui no lugar de. Tá sim. Aqui, chega. Chegou outra malhada aqui. Gente, Ela não quer- assim, eu fico bestinha. Às vezes lá em Ela casa. não quer aparecer. Ela não quer não, aparecer não. Eu fico olhando as fotos da gente. Meu Deus do céu, como é que a gente era bonita aí naquela época? E era tão famosa. Ei, menino, você pega as fotos assim. A gente pega as O fotos. cabelo é Os esse cabelos, aqui. não tem esse tratamento de prancha, não tem a maquiagem, não tem a Não sobrancelha tinha nada. feita, porque na minha época ninguém tirava a sobrancelha, não. Eu me lembro que eu fui tirar minha sobrancelha. Tirar a eu tinha sobrancelha, uns tirava 15 anos. buço. Não tinha essa Não vaidade. fazia escova, não não fazia- nada, não nada. fazia No máximo maquiagem. era touca. Eu lembro que na minha época tinha touca. Fazia touca De friso, era. E Pra aí ver dava, se dava uma baixava um baixada pouco, a mais. né? Mas o Aí meu, depois- como o meu cabelo era cacheado, não tinha isso, depois não. foi surgir A primeira prancha dos meus cabelos, gente, foi com ferro. Era, a gente engomava Eu os me lembro. cabelos. Eu engomei meu cabelo, ficou grandão, porque meu cabelo era cacheado grande. Que até hoje me arrependo, meu cabelo não ser mais cacheado. É, o menino no cabelo que eu era bem cacheadinho. Era assim. bem cacheadinho. Mas isso é de tanta. E um cacheado muito exatamente. bonito. Era tanto grande. aquecer, E na época né? eu achava que era feio. Deixa eu ver só, né? Não, é. Mas a gente nunca tá satisfeito com o que tem, né? É verdade. Você tá sempre querendo mudar. Mas, E hoje- mas realmente, tanto é que tem uns vídeos na internet que você vê que é um programa do Silvio Santos, né? Aí perguntando a idade, né? Eu das sei. mulheres. Quantos Pelo anos? amor de Deus. 18 anos. Parece Você olha- até 30. Aí você olha assim, como é? 18 anos. Parece uma idosa. É. E os homens também. Os homens eram muito envelhecidos, muito acabados. Envelhecido, Muito... acabado. Hoje em dia é diferente, hoje em dia tem mais. Usava bigode, né? É. É Assim, interessante, muda a muito. evolução foi muito boa nessa parte de estética, né? É. Porque, Graças a assim, Deus. a parte da estética renovou muito a mulher, né? Com aparência, porque antigamente uma mulher com 60 anos, 50 anos já era bem velha. Muito bem acabada. velha. Muito acabada. Você olhava e dizia assim, vixe, já é uma velha, já é uma idosa. E hoje em dia a pessoa com 50 anos não se sente tão idosa, tão acabada como antigamente existia, né? Não, é totalmente diferente, assim. É totalmente diferente. Eu acho que tem uma qualidade de vida melhor, né? Questão de alimentação. As condições é outra, né? Com O certeza. conhecimento é outro, É, né? aí tudo isso ajuda. Porque é como diz o ditado, né? Tudo se evolui com a educação, né? É. Como o Iliano falou no começo, que na época da gente brincava assim, menino com menino e não tinha maldade, porque ninguém entendia o que era. Na época não tinha Porque essa eu história com de 18 anos eu celular. era tão inocente que eu tinha coisas, tá entendendo? De intimidade que eu não sabia que existia eu com 18 anos. Por quê? Porque minha mãe nunca conversou nada, né? Aí assim, como era que a gente ia fazer certas coisas se nem a gente sabia, Sabia o né? que era. Aí hoje em dia o medo da gente, dos filhos e das filhas, é porque eles já sabem de tudo. Então, assim, como eles já têm o conhecimento, e quando eles se elevam assim num patamar de 10, né, 9 anos, a gente tem aquele receio, porque assim, a gente
Já que eles sabem, eles podem querer testar, podem sentir vontade de fazer. Isso aí faz com que, né, eles sintam desejo um pelo outro e façam algo que a gente não queira que eles façam, né? Mas antigamente a gente tinha medo de se encostar perto do menino, porque na minha época, eu tinha tanta vergonha, porque assim, eu imaginava que se a gente colasse junto do menino e acontecesse já pegava alguma coisa dessa época. E acontecesse de sentir algo, tá entendendo? Assim, sentir algo que com a gente às vezes Deus sentia, corria o risco de engravidar. Aí a pessoa assim, mas será que a pessoa engravida encostando perto? Tá entendendo? Tinha todo esse processo. A falta de conhecimento era tão grande, era tão grande que a gente às vezes pagava mico sem querer. Pagava mico sem saber que estava pagando mico. Aí hoje em dia, desse detalhe. aí hoje em dia, tá entendendo? Uma criança com 9 anos, tá entendendo? Já Ela não sabe. paga o mico que uma pessoa com 20 na minha época pagava. Então, assim, a diferença que eu acho foi a evolução, foi o conhecimento, né? Foi a educação que mudou bastante. Tá entendendo? O acesso também, né? Hoje a gente tem acesso a muito mais coisa que a gente não tinha. Eu digo por mim, porque, olha, eu tive Anderson com 22 anos na minha época. Eu tinha 22 anos. Então, assim, quando o Anderson começou a compreender certas coisas, eu já fui ensinando tudo. No caso que eu não tive acesso, eu já fui dando acesso a ele para exatamente não acontecer o que aconteceu comigo. Meu filho não vai pagar mico o tanto que eu paguei. Tá entendendo? Só O povo não vão rir tanto da cara dele como o povo ria da minha, tá entendendo? Porque tinha certas coisas nele que me perguntavam e eu ficava, olha, voando. Meu Deus, o que é isso? O que é que significa isso? Aí eu soltava uma coisa pra dar uma de entendida, soltava algo que não era nem parecido. Não tem nada a ver. Aí, todo mundo rindo, tá entendendo? Então, assim, os meus filhos, eu ensinei muito cedo para que eles não pagassem mico tanto que eu paguei. Eu só sei que hoje eu tenho muita pena de hoje em dia, esse jovem que eu não vejo mais brincar do jeito que a gente brincava quando a gente era criança. Eu sinto, sim, pena, muita pena, porque não sabe como era bom, como é bom brincar na rua. Eu sei que hoje em dia tá mais perigoso, na nossa época não tinha tanto carro, não tinha tanta moto, mas era muito bom, a gente brincava. Ave Maria, hoje eu sinto muita falta das brincadeiras que a gente brincava. Porque a gente não vê mais as crianças brincar de nenhuma forma. Tipo corda, elástico. E são brincadeiras que a gente aprende brincando. Por exemplo, o equilíbrio, Isso. a você ter uma coordenação. Queimada, a gente brincava muito de queimada. Até a própria atividade física, né? Como a gente brincava todo dia na rua, então a gente corria. A gente queimava as calorias, a energia que a gente meu pai tinha. chamava a gente para ir para dentro, que era mais ou menos umas 9 horas, eu tinha tanta raiva que vocês ainda ficavam brincando na rua, que eu ficava brechando na porta. Porque naquela época a gente dormia cedo. E a gente tem uma programação, hoje a gente vai brincar disso, amanhã a gente brinca daquilo, aí a gente brinca e a gente organizava. Sempre era assim, a segunda era uma brincadeira, terça outra, quarta outra, sempre era uma programação. Aí, era assim. além dessas brincadeiras, tinha brincadeira que eu lembro que a gente tinha, que era... Você lembra aquela brincadeira de pedra, né? Uhum. Que você pega 5 Aí pedras. Ficar de pedra. E eu lembro que mãe dizia que a gente não brincasse naquela brincadeira do cão, não tem nada a ver. Mas ela dizia, aí a gente brincava escondido. Palmotila, eu brinquei Era muito. palmitila, bila. Bila. Então, além dessas brincadeiras que a gente brincava na rua, tinha essa que a gente brincava nos quintais, né? Era de bila, A gente já falou disso aí. Ó, bila, palmitila, bafo. Você lembra de bafo? Brinquedo. Casa de jardim. Pelo amor de Deus, olha só. Bandeirinha. Olha, qual é a vantagem de a gente brincar de casa de jardim? O que a gente fazia? Pegava as salas, né, que é os papéis de revista, e botava Nos no livros. chão. A gente tirava do livro, botava no chão e depois desarrumava. Pia. Agora, o que eu achava mais interessante era que naquela época não existia celular, não existia telefone,
os contatos eram na lista telefônica da Telemar, né? Era. É. Eu E tinha um quem livro. tivesse uma casa de jardim de livro da Telemar Eu tinha era rica. Por final, Porque era a casa de jardim. por final a minha era nesse livro. Pronto, que aí você encontrava telefone do Brasil todo naquela Ah, minha filha. lista E naquela telefônica. época, interessante, a gente era difícil encontrar uma revista. Era. Um negócio bonito, assim, uma imagem bonita, Pra um papel para recortar e montar sua recortar, né? casa. Eu me lembro demais que na época que eu estudava no Tristão, eu olhava assim pra janela, eu era doida pra pular aquela janela, porque não sei por que na época era cheio de revista ali. Mas eu pulava. Então, uma vez eu pulei, encontrei várias revistas da Avon, na época era mais Avon, Hermes, não tinha, hoje em dia como tem esses livros de revista bonita, Não. né? Era Hermes, porque tinha aquelas revendedoras, né? Isso. Avon, aí tinha Avon Casa e Jardim, tinha Avon produto de beleza, né? E naquela época, eu me lembro demais, você falando da lista de telefone, na época dos orelhão. Dos orelhões, né? Para falar em orelhão, A deixa eu gente queria porque queria que eu colocasse um orelhão lá perto de casa, porque a expectativa era grande, desse jeito a gente ficava ali na expectativa do orelhão tocar, cada que queria Menina. atender Correr primeiro. pra atender. Era igual aquela. Ave Maria. Eu acho que aquela quadro que tem no Big Brother de atender um orelhão foi baseado nisso. Que foi mesmo. A malhada vermelha. Foi baseado nisso. Me lembro Pera demais pra que quem te a quero. homem, cada que queria atender, pelo amor de Deus. O Homem. William falar Era. nisso, a gente estudando no Tristão uma vez, a gente saiu na hora do Lembra que recreio. Eu, Neide e de Beni Iglesias, de Maria de Bico. A gente saiu e fomos lá para aquele orelhão da Telerne. Antigamente só tinha um, né? Era. Na E a cidade. Só gente tinha, depois foi. e a gente Só chegava tinha na lá Telerne, né? e a gente Era. chegava lá e discava o número aleatório e caía onde caísse, né? A Iglesia foi, discou o número lá e caiu numa mulher, né? A Iglesia, eu e Ney do lado de Iglesia com o telefone aqui, alô, aí ela, alô, a Iglesia, senhora, aqui é da programação, aí disse o nome lá da empresa. A senhora acertar a pergunta, a senhora vai ganhar uma geladeira nova com congelador em cima. Não era nem frost free, era com congelador em cima. Aí a mulher animou-se, né? E eu mais nele por trás, com a boca tampada, para não rir, para a mulher não desconfiar, né? Aí ela falou assim, pode fazer a pergunta. A Iglesia, a senhora está preparada? Aí ela, tô sim, pode fazer. A Iglesia, dona, eu gostaria de saber qual é o pai que tem mais desgosto na vida. Aí a mulher parou, aí ficou. Ai, mulher, eu não sei. A Iglesia, 5 segundos. 1, 2, aí ela, ai, eu não sei. A Iglesia, pois eu vou dizer. A senhora já perdeu, então não tem mais, agora eu vou dizer. Aí ela, pois diga aí, Iglesia. É o marido da senhora, por ter uma filha e uma mulher quenga dentro de casa. Meu Deus. Eu me lembro também na Era época que desempeira, a gente colocava a mão, a gente encontrava muito, né? Era cartão, telefone. Era, às né? vezes o povo esquecia. Aí esqueci, a gente quando colocava. Menino, eu ligava muito para as FM. Também só fazia assim, eu quero pedir a música, não sei de que. Ai, Deus, Na muito época boa que bom. também tinha as rádios, né? Era muito Era. interessante porque a gente colecionava cartão. Eu tinha uma Era coleção de você cartão. e era o Lineide, se eu não me engano, colecionava cartão. Aí telefone. quando você, por exemplo, tinha cartão de 20 unidades, cartão Isso. de... O povo da geração de hoje não vai saber o que é isso. Não sabe. Cartão de Era 15 unidades. 15, 20, 50 e 100. 100, era. Menina, aí você popava, vai cair. Era Você tá, desse jeito. você tá numa ligação assim, olha, vai cair, viu? Só tem uma unidade, vai cair. Porque acusava, né? Lá no painelzinho acusava. Acusava que ia. Acusava caindo. Olha, esse menino hoje não vai saber o que é ir pra feira comprar uma fita. Não. Pra você Eu me tocar lembro no- demais que Pra regravar, né? Erinaldo, a irmã da Edineide, gostava muito de escutar música internacional. Era, e Raça Negra. Essa negra, mas internacional me lembra até hoje. Eu escuto porque eu coloco pra minha sobrinha dormir, ela só gosta que ela é autista e ela gosta de escutar música internacional, mas toda a vida eu só me lembro nessa época que Erinaldo gostava muito de escutar música internacional. Eu lembro que quando eu era criança, assim, eu gostava muito de Sandy Júnior, né?
Menina, eu ia. Quando tinha dinheiro, juntava pra comprar uma fita de Sandy Júnior. Não, naquela época. Eu já tenho umas fitas de Sandy Naquela Júnior. época, se a gente fosse fã de algum artista, a gente tinha que colecionar foto, pôster. pôster. Eu me lembro Pôster. que- Eu tenho um álbum de Sandy Júnior até hoje, ainda tenho aquele álbum. O Guinei tem ainda, até hoje também. Vocês foram também, né? Um show Um em show. Natal. Não, eu tenho As aquele fotos. show, as fotos daquele show que a gente foi. Na minha época eu era Mulher, fã do depois me Zezé mostra que eu não Camargo. tenho, As não. fotos. E Lúcia lá de Finado Cabucé era Leonardo. Ela Não, era e sua mãe era Leonardo. Bartol Galeno. É. Eu sei a música de Bartol Galeno tudo. Ave Olha, Maria. eu sei a música de Bartol Galeno tudinho, eu acho que é por isso que eu gosto de brega. Eu sei a música de Bartol Galeno tudinho, por conta de De um Merina. CD vinil, É, CD, né? era na época Que era tinha- CD. Não, era Não, vinil. não, aquelas- era Isso, disco de disco. vinil. Isso, era Isso, disco. lá em Merina, ela arrumava a casa nos domingos escutando Bartol Galeno. Era. E eu sei a música de Amado Batista tudinho, por conta lá de... Academia. Não, de Cabo Sé. Sim, é. A música Era. as músicas de Amado Batista é a cara lá do Porto Cabucé. É. Aí eu aprendi, porque eles ligavam o som muito alto, aí escutava. Lá em casa não tinha som, né? Mas dava pra escutar de lá. Aí de Merina, eu me lembro porque era... Não, até hoje, se ela for arrumar a casa, ela ainda bota os brega dela. Tinha Giliardi, que ela escutava muito Giliardi. Juliana. Só os brega. E era... É radiola, né, que chama? É, radiola. Pronto, hoje esse povo de hoje em dia não vai saber o que é. Não, hoje em dia eu tenho pena dos bichinhos. Não vou negar. A Não vai juventude- saber... Ó, esse a menino vai saber juventude- nunca o que é desenganchar uma fita no, Vai não. Vai não. no som. Era. O bocal Bicho, da caneta. E quando a gente se juntava pra aprender a dançar forró. Ah, meu Deus. Aliás, eu sempre fui... Aí a gente ia pra feira comprar uma fita de na minha, Brucelose, é, de na cavalo de minha pau. época, eu ia lá pra finada Norina. Eu me lembro que a Norina... Menino fazia os forró, não Ela, era o Iliane. ela botava a radiola dela lá pra tocar forró. Ela me dizia que Eliane do forró. era eu e Cristiane. Eu, Não, eu tô falando assim que ela dizia que Ronaldo dizia assim, bora ver quem é que dança melhor. Quem dança melhor eu dou tanto. Que na época ela disse que eu não me lembro mais. a que era sala de moedinha. Adorina ficava Aí cheia. isso eu dançava, eu e Cristiane, aí ela disse que ganhava era eu. Aí disse que Cristiane ia chorar. Porque eu sempre, não sei porque que eu nunca ninguém me ensinou a dançar não, forró não. Eu sempre fui danada de dançar e Era, Ave não sei Maria. se é não por ia- causa que a gente ia lá Eu pra ia pras Norina, né? festas, eu não perdi uma noite sem dançar, não. No tempo da Negócio de ir pra lambada, festa no e tempo ficar da olhando. lambada, eu, mamãe na época eu fazia a nossa roupa, né? Fez uma sainha, menina, eu fui inventar de botar o fim dental. Aí eu dançava, eu me lembro que teve- Lambada, tem lambada. Tinha os concursos de lambada nas escolas. Eu me lembro que Cidinho Magal. teve uma festa, eu não lembro o porquê dessa festa, que era até numa esquina ali onde era a casa de Régia agora. Era nessa casa, era no tempo da lambada e eu me lembro que eu dançava lambada ali, viu? Chega, o povo parou Hoje o povo não pra ver a dança gente mais. dançando, não. Dança existe não, Dinei. Não tem mais, é como o Iliane fala. Agora é só, né, Só botar... por telefone. É, só Você vê no que hoje em dia você vai pra uma TikTok, festa, né? você É. vai pra uma festa, o Dança jovem só o TikTok. não quer dançar, é só beber no celular, Só status. sabe? E Só tirando no status, tirando foto. Antigamente a gente ia pra festa, dançava, só não dançava se não quisesse. É exatamente. E se E não, namorava se não também. dançasse a noite toda, a festa não tinha sido boa. Pois é. Porque tem E que dançar naquela no época começo. também não tinha nem bebida e nem droga. É, Se na época tinha da- mais, na era época da muito gente difícil. era pouco, era muito escondido. Muito raro. E se quem descobrisse quem usava, que vai achar um assombro. Mas hoje em dia, é como eu disse, eu Hoje é tenho como- pena é de comum, jovem né? hoje em dia É comum. não viver a época na nossa época, que foi muito bom mesmo. É. Assim, eu já digo assim, né? Para cada época tem sua época, né? Eu acho que a juventude de hoje, né? Com a modernidade que tem, eles não gostariam de viver o que a gente viveu. Eu acho. Por Porque exemplo- cada época tem sua Cada tempo época. é bom pra todo Por mundo. exemplo, hoje em dia o pessoal não precisa andar com Walkman, né? Aquele aparelho que você... Antigamente você andava com aquele pra ouvir música. Hoje você, com o celular, você escuta. Hoje tem a facilidade tá maior, né? Por exemplo, pra você, eu lembro que quando a gente ia fazer trabalho, aí a gente se juntava na casa de alguém, cada um levava um livro que tinha pra pesquisar, ou a gente No livro, marcava na né? biblioteca. Isso. Porque não tinha Internet, local. não tinha essas coisas de acesso para você eu pesquisar. acho assim que a época da gente, a minha, um pouco da de vocês,
foi marcada pela felicidade, pela alegria de viver. Não importava a fisionomia. Pelas descobertas, porque assim, pela por exemplo, a gente descoberta. fazia nossos brinquedos. Exatamente. A gente criava os nossos próprios brinquedos. Eu, né? olha, na minha época eu era doida por uma boneca. Minha mãe não tinha condições nem de comprar uma boneca. E eu me lembro que lá na Rua do Toco, na época, tinha uma velha que ela fazia boneca de pano. Eu ia lá, um dia eu entrei lá, eu fiquei apaixonada pelas bonecas dela. Aí, o que mamãe fez? Mamãe pegou e fez uma boneca de pano pra mim. Vixe, menina, eu amei essa boneca de pano. Era as bonecas que a gente brincava. Eu lembro Era que a fazia boneca muito de pra pano. mim, era Aí, Francisco. por final, como eu já tava ficando já grandinha, minhas irmãs eram ainda criança, pequenininha, ela ia pra feira e trazia aquelas bonecas na época que era tipo índia. Eu me lembro que ela trazia uma pra mim e uma pra o Irinei, porque se trouxesse só pra um e não trouxesse pra outra, Ave Maria. Vixe, eu amava. Menina, a novidade, né? Que eu não tinha esse tipo de boneca. Nossa, eu não tinha fé nessa boneca. E hoje em dia você vê, é totalmente diferente, É né? porque hoje em dia parece que é aquilo que é mais fácil, as pessoas não têm muito interesse, né? Porque a facilidade hoje é muito grande, mas as pessoas não dão muito valor. Não valoriza. Eu me lembro que eu tinha Dá um importância. saco de brinquedo. É. E a gente arrumava, lembra, né? Eu lembro Olha, eu lembro que antigamente quando, por exemplo, caixa de remédio, Isso. a gente não jogava, a gente fazia um Montava os brinquedo. móveis, né? Fazia móvel, a- fazia geladeira, aquela- ou, por exemplo, de de- sabão em pó, fazia sabe, para a guarda-roupa. cama. Fazia guarda-roupa, fazia Mamãe sofá, caixa de fósforo, mamãe fazia Sofá. cadeira, Era. as cadeirinhas de mesa, as mesinhas, né? Demais. Com as caixinhas a gente cortava redondinho em cima e É, fazia a aquele basezinha embaixo. negócio do mato, que é aquelas galinhas d'água, né? Que chama? Como é, Dona cocó. Cocó. Menina, eram as galinhas. Pereiro, que É. tem as cocozinhas. As cocozinhas, Aí para a gente dizer que eram as galinhas quando da- amadurecem, elas abrem. Aí a gente tirava uma cocó daquela madura, que era galinha grande, e os brotinhos, tudinho, aí botava tudo um atrás do outro. Fazia aquelas galinhas. Era a galinha com os pintinhos atrás. Brinquei, cheguei a brincar. Não lembro não desse Eu não. também. Porque eu acho que não foi nem mais da sua Os época, foi cocó. mais na minha. Na minha época eu Não, mas brinquei eu muito. lembro que eu brinquei com É, brinquei também. Pegava lá do caminho lá de vovó. É. Pereiro. Eu lembro que a gente tirava, a gente não tinha como comprar, hoje é tudo comprado. Aqueles para fazer bolha de sabão. Era coisa. Sim. A gente pegava o cano do pé de mamão. Aí ele não é oco, né? A gente fazia. Pra e... você ver, na minha época a gente fazia na mão, ensaboava a mão bem ensaboadinha. Quando acabava, Sei, aí a como bola fechava a mão, a bola saía e pronto. Brinquei muito também. a gente criava os brinquedos da gente. E hoje em dia fica tudo entediado, porque não tem um tá, quando Não tudo tem, tá porque eles com não um criam, celular, não tem essa parte a lúdica de criatividade, de tudo entediado. criar brincando. Hoje eles são muito preocupados, tá entendendo? Com a aparência. Tá entendendo? São muito preocupados com a estética deles, né? A juventude hoje, os que não são preocupados com a estética são relaxados. Então, assim, aquela parte, aquela nata, elas são muito preocupadas com a estética, porque vive por celular. É. Tudo jogando o cabelinho, tudo bem arrumadinho, você tá entendendo? É assim, aí, como o Irma disse, não tem, assim, um hobby forte, não tem. É a mesma coisa, é celular. É tudo a mesma tela, coisa, todo tela, dia. tela. Tela. Academia, tela. Correr na rua, ei, tô aqui fazendo, ó, tchau. É E tudo na estado. nossa época a gente só tinha interesse de ser feliz. Só, Não tem Brincar, muita de- preocupação, não. Não tinha essa A preocupação. gente não tinha essa preocupação de dizer assim, eu quero ficar linda, maravilhosa. Não tinha. A lembrança que a gente tinha era dizer assim, eita, chegou domingo. E, por exemplo, eu não, vai pro Moraes namorar, dançar, né? não deixava de ir, porque não tinha uma roupa, ou Não, porque... pegava roupa emprestada da Era. irmã, da Vestia colega. 3 semanas a mesma roupa, lavava e Eu vestia. ia com minha roupa que, meu Deus. Não tinha essa Pedia preocupação. Deus chegar Não domingo tinha. pra segurar na boca do saco do velho. Pagar Aí 10 ganhar centavos. 50 centavos, 25 centavos pra ir pra praça comprar pastilha. Era, pastilha garota. Era totalmente diferente. Era totalmente diferente. Totalmente diferente. Ei, vamos finalizar aqui. O técnico aqui já tá sinalizando. Foi muito bom conversar com vocês. Ai, eu que Recordar, relembrar. Embora a gente já conversa, né? Quando a gente se encontra. sim. Mas assim, foi muito bom.
a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quando quiserem vir pra gente conversar mais aqui, pode ficar à vontade. Porque se fosse colocar as malhadas aqui, gente, Não cabia, não. Sabia não. cabia de jeito nenhum. Tem que ter um espaço pra botar uma plateia. Era. Porque é muita Muita, menina, muita. E viu? cada cara tem uma história pra contar. E... Cada um tem uma história, é verdade. É verdade. Juliana, obrigado por você Cada ter época tem vindo. Obrigada a Sua- vocês. Espero que Dalvaneide. o povo goste da nossa história, né? Um pouco, né? Porque se a gente fosse contar... E a gente vai voltar às brincadeiras de rua, né? Vamos É. trazer o projeto lá pra rua pra esses meninos brincar na rua. Certeza. Igual a gente brincava. Verdade. Obrigado, Dalvaneide. Obrigado, que Irma. agradeço. O Eu Lineide que que tá aqui, que não agradeço. quer aparecer na tela. Que é uma das que queria mandar na malhada, né? É Hã? Lineide e o Irineide. Eram as que queriam mandar na malhada lá, na época delas. Era na nossa época. Mas aí cada um tem a sua época, né? A gente tá vendo a cuidada gente. de Jane Sofia. Então, meninas, muito obrigado Obrigada pela a você. participação de vocês. Eu Obrigada, queria agradecer a audiência do público. E lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal. Ative aí para que as notificações quando a gente fizer um vídeo aqui cheguem para você. Muito obrigado. Fique em paz.